Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 26 de outubro de 2018, e dando continuidade ao nosso estudo sobre o Código Penal da Vida Futura. Nós falaremos sobre os itens 23 e 24. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista e também conheça o nosso blog, vozespiritualista.blogspot.com. Muito bem, item 23. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. Olha que interessante. Nós precisamos considerar que o espírito não é fumaça. O mundo espiritual não é algodão doce. As esferas imediatas à materialidade terrena carregam muito da concretude do nosso mundo. Então, se um dia a gente chegar numa colônia espiritual, ela não será uma casinha feita de nuvem, mas ela terá consistência como se fosse uma casa aqui na Terra. Afinal, nós estaremos nas esferas vizinhas, onde a materialidade ainda é muito presente. Entre os espíritos, a mesma coisa. Quando ocorre a morte, o espírito se separa do corpo, ele não fica transparente para ele. Não é como aparece nos filmes, né? O espírito translúcido, né? Como se fosse um holograma. Ele olha para si e ele se vê com a mesma densidade que tinha seu corpo físico. Se ele apalpar seu braço, ele vai sentir seus ossos. Ele vai sentir a pulsação do coração. Ele vai respirar, ele vai sentir fome, ele vai fazer xixi, ele vai fazer cocô, falando abertamente, porque as necessidades fisiológicas continuam, porque ele apenas eliminou o envoltório mais grosseiro que é o corpo físico. Mas o corpo espiritual, que lhe era imediato, ainda impregnado dos fluidos e das energias materiais, se comportará tal qual o corpo físico se comportava. Então, isso responde a uma dúvida muito comum que as pessoas fazem. Como é que um espírito tem dúvida se ele desencarnou? Porque ele é espírito. Ele pode se mover para qualquer lugar com a força do seu pensamento. Ele pode atravessar as paredes. Só que não é bem assim. Aqueles espíritos mais inferiores, cuja vibração é mais densa, quando estão com a mente perturbada, em dúvida sobre o que aconteceu a eles, eles sentirão e agirão como se ainda fossem encarnados. Se um espírito dessa natureza chegar na sua casa e colocar a mão no muro, ele não vai atravessar o muro. Ele vai sentir o muro como se estivesse sentindo com as suas mãos carnais. Então, para ele, não houve diferença. E é por isso que esses espíritos frequentemente se perturbam, porque eles percebem que as pessoas já não conversam com eles, já não lhes respondem, eles se sentem algo diferentes, apesar do corpo ainda ser bastante denso, mas eles não saem por aí se teletransportando pelo pensamento e nem atravessando as coisas, não. Eles ainda são materiais demais para isso. Mas, sem dúvida, eles verão espíritos fazendo coisas que eles sabem que os seres humanos não podem fazer. Eles terão a capacidade de observar as energias. E é justamente esse choque de realidade que faz com que muitos deles pensem que estão loucos ou que estão sonhando. E aí talvez você que esteja me ouvindo falar, mas não é possível que eles não sabem distinguir. Ora, você nunca teve um sonho que foi tão real que quando você acordou ainda demorou alguns minutos para cair a ficha até que você percebesse que é só um sonho?
Nós precisamos considerar que muitas pessoas não se preparam para a vida espiritual. Vivem apenas e tão somente como se a vida material existisse e com isso fazem de tudo para transformar a sua encarnação num parque de diversões e a vida como se fosse uma excursão, um cruzeiro. Como se a vida fosse apenas e tão somente prazeres. Ora, essas pessoas após a morte costumam dar muito trabalho, porque não aceitam facilmente que já não estão mais entre os encarnados. E se você quiser ter uma noção do que é isso, vá para a experiência do Santo Daime, que eu já narrei aqui do canal. Depois que eu tive a experiência com o Santo Daime e perdi o controle dos meus próprios pensamentos durante o ritual, questionei muitas vezes se o que eu estava vendo era real ou ilusório, se eu podia confiar nos meus olhos ou não. Eu passei a ter muito mais respeito e consideração por essas entidades. Porque não nos enganemos, não é fácil fazer a distinção quando a gente passa pelo processo da morte, seguido da perturbação, etc. Então nós precisamos ter muito respeito, carinho e benevolência com essas entidades, evitando quase sempre lhes dizer a queima-roupa ou logo de primeira: você já desencarnou, você já morreu, seu corpo já virou pó, porque isso muitas vezes assusta e perturba ainda mais o espírito. Mas acolhê-lo com carinho, com benevolência, ouvir o que ele tem a dizer, orientá-lo segundo as diretrizes evangélicas, isso sim constitui o auxílio que a espiritualidade espera que a gente desempenhe nesse caso, né? Muito bem, vamos lá para o item 24. Para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Muito bem, olha só que interessante esse item. Nós já vimos aqui que a lei divina não oportuniza o castigo pelo simples prazer de castigar. O castigo, isto é, o sofrimento, é sempre decorrência do mal que nós praticamos. Então, castigo não é vingança de Deus por algo que a gente tenha feito. É uma consequência de se fazer um mal. Todas as vezes que nós voluntariamente quebramos as leis divinas, aliás, quebrar não é possível, mas quando nós ultrapassamos os limites impostos pela lei divina, a consequência será o sofrimento. Então, o sofrimento é apenas o meio educativo que a justiça divina emprega para que possamos sempre andar no caminho, isto é, marchar pela vida segundo as leis divinas e não contra ela. E o legal é que as leis espirituais são praticamente conhecidas de todas as religiões. Algumas conhecem mais, outras conhecem menos, mas o essencial é comum em todas elas. Em todas você vai ouvir: não matarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho. Ora, por acaso dentro da Umbanda não se faz também isso? Não se crê também nisso? Então, as leis espirituais foram compreendidas por diversas culturas ao longo do tempo, cada um à sua maneira, tendo nuances e diferenças, mas a essência permanece a mesma em todos esses movimentos, não é? Então, quando nós cometemos um crime, ou seja, nós de alguma forma vamos contra a lei divina, nós estaremos chamando o sofrimento, que é o professor rígido que nos colocará de novo no caminho esperado por Deus, que é o caminho do bem, o caminho do cumprimento da sua vontade, da sua destinação. Bom, mas aí o que esse item está falando? Que o criminoso, quando vai lá e faz uma vítima, como por exemplo um assassinato, alguém foi lá e matou. Muito bem, a presença da pessoa que desencarnou, a sua imagem, as condições do crime se farão presentes aos olhos do espírito culpado, como uma forma de Deus levá-lo mais rapidamente ao arrependimento. Porque o mundo espiritual também é chamado de mundo moral, onde cada espírito se mostra do jeito que é.
onde não é possível fingir ser outra coisa senão aquilo que de fato se é. Então o espírito culpado carregará essa culpa consigo. Nós já estudamos que não existe céu e inferno como a igreja divulga, como se houvesse um local. Como se eu estivesse, por exemplo, na estrada que eu estou agora, na estrada de terra, e houvesse uma plaquinha dizendo que ao final dela estará o inferno. Não, o inferno está no coração do espírito culpado. Não está num local, está na entidade. Onde quer que ela esteja, ela carregará o céu ou o inferno conforme a sua consciência. Então, uma forma que Deus encontra para induzir o espírito a chegar mais rapidamente ao arrependimento das suas faltas é a visão do contexto do crime por ele cometido. Quem já trabalhou na desobsessão sabe que, por vezes, se manifestam entidades que dizem assim: eu estou ainda com a roupa cheia de sangue do meu irmão que eu assassinei na vida passada por causa de uma herança. Ora, aquele sangue do irmão já evaporou. Às vezes isso já aconteceu há séculos, mas para o espírito aquele sangue ainda é fresco, tal qual aconteceu na cena onde ele de fato assassinou o irmão. Então aquele sangue, às vezes tem uma entidade que diz assim: eu ainda trago na mão o punhal com que traí meu pai assassinando. Aquele punhal já se perdeu na terra, às vezes já nem existe mais. Mas de alguma forma o espírito não consegue se desvencilhar daquela cena, daquele contexto, daqueles objetos, daquelas situações que o levaram até aquele momento do crime. E ele vê isso frequentemente, de forma que não é possível esquecer. E é por isso que, por vezes, se manifestam entidades que estão tão renitentes. Às vezes, o esclarecedor quer conversar com a entidade só fala assim, por exemplo, eu errei, eu cometi um erro e fica repetindo aquilo. E às vezes até o esclarecedor fica sem paciência. Eu já sei que você errou, eu já escutei isso. Não, não é assim. A gente tem que entender, para aquela entidade, aquele erro não foi há 100 anos atrás, ele foi agora. É como se estivesse fresco. Ele tem aquela visão perturbadora o tempo todo. Aquele estará com ele. E é justamente essa mola propulsora do sofrimento que faz com que o espírito se arrependa mais rapidamente e busque meios de se corrigir. Porque a partir do momento em que ele verdadeiramente se arrepende, então ele está abrindo as portas ao progresso espiritual e, por consequência, essas visões vão ceder e ele vai estar apto a empreender uma nova jornada rumo à eternidade. Bonito demais, não é? Então, sugiro sempre que você leia lá o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos também, mas é O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura, porque isso é um roteiro para a nossa felicidade e compreensão espiritual na Terra. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.